Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nesse momento nós somos gratos pela Tua palavra. E o que nós te pedimos, Senhor Deus, é que o Teu Santo Espírito use, Pai, a minha vida para falar à Tua igreja, para falar ao Teu povo, para falar a todos aqueles que nos acompanham nesse momento. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém, amém. Sabe, meus irmãos, por diversas vezes e em inúmeras situações, eu me fiz a seguinte pergunta: meu Senhor, o que o Senhor quer de mim? Meu Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Qual o meu dever? Quais os propósitos do Senhor para a minha vida? Qual a vontade do Senhor para a minha vida? O que eu preciso fazer para cumprir a sua missão aqui na terra? Aqui é onde eu estou. Eu não sei se você já fez esse tipo de pergunta, mas na minha caminhada ministerial de todos esses anos, eu já me fiz essa pergunta por várias vezes. Por várias e várias vezes. E eu não sei se você já se perguntou acerca da vontade de Deus, do propósito de Deus sobre a sua vida. O texto de Paulo aos Efésios, ele vem nos responder de forma bem clara, de forma bem objetiva. E a primeira verdade que Paulo nos ensina para cumprir a missão de Cristo, para cumprir a missão de Jesus, é o exercício da humildade. Se você for para o verso 2 do capítulo 4 de Efésios, você verá que o texto diz assim: sejam completamente humildes. E na Nova Versão Internacional, é justamente isso que diz: sejam completamente humildes. E humildade é uma virtude, meus irmãos, que consiste em olhar para dentro de si, olhar para a sua realidade, conseguir reconhecer as suas limitações, conseguir reconhecer os seus problemas, as suas dificuldades, ver onde eu preciso ser transformado. É interessante que no nosso acampamento dos faroleiros, nós conversamos muito sobre isso. O que precisa ser mudado na minha vida? O que precisa ser transformado na minha caminhada? Somente aquele e aquela que consegue olhar para dentro de si mesmo, tem a exata ideia de quem você verdadeiramente é. E não vive iludido, não é? Não vive no país das maravilhas, iludido, numa ideia equivocada acerca de si mesmo. Mas o apóstolo Paulo, ele se utiliza de um exemplo ideal para nos ensinar acerca da humildade. E ele usa o exemplo do próprio Cristo. Ele usa o exemplo de Jesus. Filipenses, capítulo 2, versos de 5 a 8, o texto sagrado ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Sabe, meus irmãos, a humildade, ela é uma atitude. O cristianismo não nos desafia a sentir a humildade, mas o cristianismo nos desafia a agir com humildade. Humildade é a ação da obediência a Deus, é a ação do serviço ao outro, da forma como nós servimos o nosso irmão, a nossa irmã. É a ação de assumir verdadeiramente a caminhada da cruz todos os dias. Mas eu quero caminhar para uma segunda verdade
que Paulo nos ensina acerca de cumprir a sua missão. E a segunda verdade que Paulo nos ensina é sobre a mansidão. Se você voltar no verso 2, você verá que o texto diz assim: com toda humildade e mansidão. Em outras traduções, como a NVI, nós podemos encontrar a seguinte expressão, a expressão dóceis. E ser manso é ser brando, sabe, irmãos? Mais precisamente, é evitar contendas, evitar problemas. Veja que Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 22, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Mansidão, meus irmãos, é um fruto do Espírito, ou seja, é a atitude do servo que frutifica, que dá fruto pela ação do Espírito Santo de Deus em sua vida. Mas eu quero te dizer também que agir com mansidão é questão de caráter. Infelizmente, meus irmãos, digo isso com dor no coração. A gente que tem o prazer de cultivar a contenda. Tem gente que tem o prazer de cultivar a divisão. E contenda é justamente o contrário de mansidão. Alimentar conversinhas, alimentar fofocas, brigas, comentários muitas vezes maldosos, julgamentos maldosos. Isso é contenda, meu irmão. Isso é contenda, isso é divisão. E isso está, infelizmente, se tornando um mal nos nossos dias. E Jesus nos pede justamente o contrário desse tipo de comportamento. Os que seguem a Cristo são bem-aventurados quando destroem as contendas e promovem a mansidão, e promovem a paz. Ser uma pessoa mansa vai muito, mas muito além de ter apenas uma qualidade natural. Isso é tão verdade que mansidão está incluído como sendo um fruto do Espírito. E se você almeja ser manso, deve entender que mansidão precisa de um cultivo espiritual. Vai demandar de nós uma busca espiritual pela palavra, pela presença de Deus. E esse cultivo sempre te levará à harmonia. Esse cultivo sempre te levará à paz e nunca à discórdia. Mas eu quero caminhar para a terceira verdade que Paulo nos ensina para cumprir a missão de Jesus. E a terceira verdade é a longanimidade, que também está no verso 2. De acordo com o dicionário, longanimidade significa firmeza de ânimo. Firmeza de ânimo. Ou seja, é a sabedoria para saber suportar as situações difíceis. É a sabedoria para saber suportar aqueles momentos desafiadores que muitas vezes a vida nos apresenta. Não é ser omisso, não é ser complacente, mas é agir na hora certa, é agir no momento certo. A longanimidade é a generosidade, a paciência, a sabedoria para suportar situações de provação que todos nós enfrentamos em nossa caminhada. A longanimidade é fruto da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas também. A longanimidade, muitas vezes você pode pensar que é engolir sapo, que é ficar calado. Mas não é isso. Não é engolir sapos. Ou talvez ser frouxo
diante das situações, mas é ter equilíbrio, agir de forma equilibrada, agir de forma bíblica, agir de acordo com as Sagradas Escrituras. E o Espírito Santo, ele age em nós, nos dando paciência e sabedoria, meus irmãos, quando nós clamamos para testemunhar do Teu nome, para testemunhar da Tua graça, da Sua soberania sobre as nossas vidas. Eu confesso que a longanimidade é algo muito difícil, é algo desafiador a todos nós, principalmente naquelas situações corriqueiras do nosso dia a dia, talvez ali no trânsito, no nosso trabalho e principalmente dentro de nossas casas, nosso relacionamento com a nossa família, com aqueles que estão mais próximos. A longanimidade nos traz maturidade, irmãos, nos faz agir sempre com amor, nos faz agir com cordialidade. E veja só o que Paulo nos diz em Colossenses no capítulo 3, no verso 12, e ele diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Amém? Eu quero continuar a quarta verdade que Paulo nos ensina para cumprir a missão. E a nossa quarta verdade é ser suporte, é suportar. Suportar é ser suporte. O texto diz: suportando-vos uns aos outros em amor. Também no verso 2. E suportar aqui, meus irmãos, não é aguentar a pulso, não é ficar ali amarrado, obrigado. Mas o texto nos indica que suportar aqui é ser base, é ser suporte para que o outro cresça, para que o outro se desenvolva. Colossenses capítulo 3, verso 13, Paulo nos ensina o que nós temos como dever de potencializar aqueles que estão à nossa volta. E o texto ele diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Algo que me chama bastante atenção nesse texto. Perceba que Paulo, ele une a atitude de ser suporte, de suportar, de abençoar o outro, ao ato do perdão, ao ato de perdoar. O suportar está diretamente ligado ao perdão. A base do nosso dever de ser suporte para o outro, de ser bênção para a vida do outro e de viver o perdão na comunidade, é o perdão que Deus concede a cada um de nós. Sabe, meus irmãos, não há poder em nós para perdoar. É o agir de Deus nas nossas vidas, é o perdoar de Deus, é o amar de Deus sobre nós, que nos dá a condição de amar e de perdoar o outro. Ele não somente nos perdoa, meus irmãos, como também o nosso Deus, ele nos capacita a perdoar. Deus é quem faz o perdão possível a cada um de nós. Por isso a importância de estarmos firmes e constantes na palavra de Deus, na presença de Deus. O ponto de partida de todo o nosso relacionamento é que somos, meus irmãos, corpo de Cristo e membros uns dos outros.
Romanos capítulo 12, verso 5 diz assim: assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. E agora, meus irmãos, quero caminhar para a quinta e última verdade que Paulo nos ensina para cumprir a missão. E numa escala progressiva, Paulo chega à unidade. É como se os outros deveres fossem uma ponte que nos dá acesso à unidade. A unidade nos torna um corpo coeso, com os mesmos propósitos, para cultivar sempre o amor e a paz dentro do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 3, o texto diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade é uma questão de atitude, irmãos. Você é parte do corpo. Você é parte do corpo de Cristo. Portanto, você deve decidir. Você precisa tomar essa decisão. Se você vai ser instrumento nas mãos de Deus para promover a unidade na igreja de Jesus, no corpo de Cristo, ou se você será instrumento do mal para a destruição da comunidade e do corpo de Cristo. Precisamos decidir que caminho nós vamos trilhar. O dever de todo aquele que segue a Jesus Cristo é sempre promover a unidade. O apóstolo Paulo, ele parece ter sido, entre os apóstolos, aquele que mais sofreu, aquele que mais foi perseguido, em consequência das divisões entre membros das igrejas. E ele fala muito sobre isso, ele relata muito sobre isso nos seus textos. E ele fala disso em Romanos, em Coríntios, em Filipenses e também em outras cartas. E em sua primeira carta aos Coríntios, ele diz de forma bastante clara, ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 25, ele diz assim: para que não haja divisões no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Eu quero caminhar para o fim e eu quero concluir essa mensagem, essa reflexão, desafiando a cada um de nós a cumprir a missão de Jesus. Jesus nos ensina que o mundo nos conhecerá se estivermos unidos em amor. Só com união, meus queridos irmãos, e amor, nós teremos condições de desenvolver aquilo que é a nossa missão, aquilo que é o propósito de Deus para cada um de nós, aquilo que é o nosso dever. João capítulo 17, verso 22 e 23, o texto ele diz assim: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Sabe, meus irmãos, o meu desejo, a minha oração, é que possamos sair daqui desafiados a viver a humildade, a mansidão, a longanimidade, que possamos sair daqui desafiados a sermos bênção, sermos suporte para os nossos irmãos, e dessa forma viver a unidade do corpo de Cristo, viver os propósitos de Deus para cada um de nós, porque somente assim seremos uma igreja missional, uma igreja que leva verdadeiramente o Evangelho de Cristo, e dessa forma
com toda certeza, faremos a diferença na sociedade, no mundo em que nós estamos inseridos. Que Deus assim nos abençoe.